Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que está discutindo aqui o programa de concessões em infraestrutura. O nosso convidado é o Dr. Bernardo Figueiredo, que é o presidente da EPL, Empresa de Planejamento e Logística. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Dr. Bernardo, quando se falam os números, 133 bilhões de dólares, de reais, né? De reais. Muitas vezes isso dá uma imagem, digamos, bastante grandiosa, mas se nós analisarmos e fizermos algumas comparações, nós vamos chegar a um tamanho que talvez não seja tanto assim. Eu pedi a explicação do senhor, porque o programa de investimento em infraestrutura anunciado pelo governo prevê um volume total de recursos da ordem de 133 bilhões de reais, mas aplicados num período de 20 a 25 anos. Isso significaria, em 20 anos, investimentos de 6,7 bilhões por ano ou de 5,3 bilhões de reais por ano, se o prazo considerado for de 25 anos. Isso equivale a 1/4 da verba do Ministério do Transporte para o ano de 2012 e um pouco mais da metade da verba do DENIT para este ano. Não é muito pouco para o tamanho dos desafios a serem enfrentados? Não é porque assim, a conta não pode ser feita dessa forma, né? Quando foi anunciado o programa, foi anunciado um volume de investimentos em 25 anos, que é o prazo da concessão. Aí está incluído a implantação da infraestrutura e os investimentos na manutenção e na ampliação dessa capacidade ao longo do tempo. Mas o programa prevê, no prazo de 5 anos, um investimento maciço na duplicação de 5 mil quilômetros de rodovia e de 10 mil quilômetros de ferrovia. Quer dizer, vai ser implantado, nesse período de 5 anos, 10 mil quilômetros de ferrovia. Esse investimento, dos 90 milhões, ele vai consumir 60%, 70%. Então, a concentração nesses 5 anos. O resto são investimentos de manutenção dessa capacidade e de aperfeiçoamento e desenvolvimento dessa capacidade ao longo da concessão. O que a gente está, em relação ao que hoje é aplicado pelo Ministério do Transporte, nós estamos mais do que dobrando o valor que é hoje a dotação orçamentária. E isso é importante porque nós temos hoje um déficit de infraestrutura que varia aí de acordo com quem faz a estimativa, mas que chega a 300, 400 bilhões, que seria um investimento hoje para superar todos os gargalos de uma vez só. Então, assim, é importante que a gente tenha uma concentração de investimento para a gente recuperar o passivo. E tenha também um programa, e essa é uma função também que a EPL vai ter, de evitar que surjam novos passivos. Não adianta eu fazer um investimento em 10 anos para eliminar o passivo, se eu deixo gerar novos passivos. Quando chegar no final, eu tenho um passivo equivalente. Nós estamos fazendo um programa que vai eliminar o passivo num prazo, assim, o passivo mais crítico, que é principalmente a duplicação dos principais eixos rodoviários, a construção de uma malha que tem uma cobertura territorial do país adequada. Isso nós vamos ter em 5 anos. E a ideia é que esse processo seja um processo contínuo. Nós temos que continuar eliminando passivo e temos que continuar atuando para que não gere novos passivos. Mas quando você amplia isso para 400 bilhões, aí você está partindo para um requinte de intervenções que nós não temos muita segurança de que é isso mesmo. Então, mas não temos dúvida de que esse programa é um programa que ataca os pontos mais críticos. Vamos começar agora, na EPL, identificar o que ficou faltando, o que precisa ser acrescentado em termos de eliminar déficit de infraestrutura. E vamos começar a trabalhar tentando eliminar a geração de novos déficits. Né? O que o senhor apontaria como os pontos mais críticos? Por exemplo, você ter hoje toda a economia dependente do transporte rodoviário, fazendo uma função onde ele não é a modalidade mais adequada. E isso se reflete fundamentalmente na falta de uma cobertura adequada. A malha ferroviária hoje, que é eficiente, competitiva, que tem uma qualidade que consegue captar cargas no mercado, ela está concentrada na região sudeste e sul, e elas
tangencia a fronteira agrícola, tangencia a região Nordeste e Norte. Desde o PAC, a preocupação foi construir ferrovias onde elas não existem, construir essa opção para as regiões que não têm essa opção. Com esse programa agora, nós estamos complementando esse processo. Nós vamos ter uma ferrovia ligando São Luís a Porto Alegre, o Porto de Itaqui ao Porto de Rio Grande, o Porto de Pecém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte até Porto Alegre. E as transversais ligando o Mato Grosso a esses eixos, ligando o interior da Bahia a esses eixos, ligando o interior do Piauí a esses eixos. Então, com essa malha nova, nós vamos ter praticamente todas as regiões com uma ferrovia moderna. E um dos aspectos críticos é que as pessoas sempre colocam, mas nós temos uma malha de 28 mil quilômetros. Mas desses 28 mil quilômetros, 26 mil foram construídos no século XIX, século XX. Bitolas Estreitas. São ferrovias antigas, com a tecnologia antiga, em que o trem circula a uma velocidade de 10, 15 km por hora, que não é um serviço que o mercado entende como um serviço competitivo, não é um serviço que atende ao mercado. Então, nós estamos nesse programa também recuperando e modernizando essa malha antiga, que faz um atendimento importante. Por exemplo, a ligação do Nordeste com o centro, com o centro-sudeste ali, e do centro-sudeste com a região sul, é feita numa malha de mais de 100 anos, em que não está adequada ao perfil da economia de hoje, foi construído para outra economia, e que não permite a prestação de serviço com a eficiência que o setor produtivo tem hoje, precisa hoje. Doutor Bernardo, ali quando se começava a falar em PAC, ali nos primeiros talvos, o senhor citou aí 28 mil quilômetros de ferrovia, e se dizia que a necessidade do Brasil seria em torno de 60 mil quilômetros de ferrovia para atender as necessidades. O senhor está falando em 10 mil quilômetros de ferrovias em 5 anos. Lá se falava em até 60 mil. Esses 10 mil quilômetros são apenas ramais para ligar esse volume de estradas que tem, embora só alerta que tem ferrovias antigas, ou elas vão atuar em extensões longas das ferrovias antigas? Esses 10 mil quilômetros são coisas novas, são quilometragens novas, ou podem ser aplicadas em cima das velhas? São as duas coisas. Nós tínhamos, por exemplo, a ferrovia de Carajás, que é uma ferrovia moderna e eficiente, que liga o Pará ao Porto de Itaqui, a São Luís. E nós tínhamos aqui embaixo a Ferronorte, que também é uma ferrovia moderna, que liga o Mato Grosso ao Porto de Santos. Nós temos a ferrovia do Aço em Minas Gerais. E eram sistemas isolados, certo? E a gente tinha alguns corredores em Bitola Estreita que foram modernizados com apoio do Banco Mundial numa época, que é o corredor de Paranaguá, que vai de Maringá até Paranaguá, que é muito utilizado e que está, inclusive, já no limite da capacidade. O corredor da Ferrovia Vitória-Minas, da Vale, que liga o Porto de Vitória. Mas eram sistemas isolados. O que nós estamos construindo agora é uma malha. Então, nós estamos construindo uma ferrovia nova, que liga a ferrovia de Carajás, vai até Belém, e liga pela Norte-Sul, liga a ferrovia de Carajás com esse sistema moderno da região sudeste, e avança e vai até o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. São intervenções. São intervenções que se complementam e que interligam essa malha. Na parte da ferrovia antiga, nós vamos reabilitar a ferrovia antiga desde Recife, a ferrovia que liga Recife, Salvador, Salvador, Belo Horizonte, Rio, Vitória e São Paulo, Porto Alegre, que era uma ferrovia antiga e que nós vamos modernizá-la, vai passar a ser de bitola larga, onde pode circular trens com a velocidade adequada, com a capacidade adequada. No mesmo trajeto. No mesmo trajeto. Então, nós estamos fazendo ligações da malha e extensões da malha para que ela penetre na zona de fronteira mineral, na zona de fronteira agrícola, para atender mercados específicos. Quando se fala que precisamos de uma malha de 60 mil quilômetros, e talvez seja até mais, dado a extensão do território brasileiro... Fala em 80 mil, É para você ter uma malha mais densa, em que a distância média rodoviária seja menor. Eu acho que nós temos que chegar lá, mas isso tem que ser feito, e é isso que eu falo, que a gente tem que ter um processo contínuo de intervenção. Mas não é o crítico hoje. Nós estamos um passo anterior, nós temos uma área que não tem nenhuma ferrovia. Então, nós precisamos primeiro criar alguma ferrovia, nós precisamos
ter todas as regiões atendidas por ferrovia e depois ir adensando na medida em que a ferrovia alavanque também o desenvolvimento, porque a falta de uma logística adequada inibe a atividade econômica. Então, na medida que você tem uma ferrovia, que essa atividade passa a acontecer, você vai fazendo as extensões e vai adensando essa malha. Mas isso é um processo contínuo e de longo prazo. Sobre essa meta de 10 mil quilômetros de ferrovia, com 91 bilhões de reais, né, em 5 anos, dada a experiência do que o Brasil já teve, da estrutura que foi até perdida, em boa medida, foi perdida na privatização, dada a extensão continental e dada, inclusive, a necessidade do país para enfrentar as necessidades crescentes, né? Porque temos que ver que daqui a pouco o passivo aumentou muito. É isso. Não é ainda um pouco tímido como meta? Se você pegar em termos do ideal de ser atingido, nós ainda estamos longe, mas assim, é um avanço substantivo na dotação de uma infraestrutura ferroviária. Só para você ter uma ideia, desses 28 mil quilômetros de ferrovia, nós temos apenas 10 mil, 12 mil quilômetros que realmente operam em regime de eficiência e que transportam 90% da carga, em 10 mil quilômetros. Então, se nós assumirmos que nós temos hoje 10 mil quilômetros de ferrovia que a gente pode chamar moderna, com capacidade, com desempenho adequado, nós estamos dobrando a malha que existe hoje, que atende o mercado. E se nós formos analisar geograficamente, o avanço é muito maior, porque a gente está... Hoje, a distância média de transporte na ferrovia é de 600 quilômetros. Por quê? Nós temos, assim, a Ferrovia do Aço de Belo Horizonte para o Rio. A Ferronorte, que é a mais extensa, o corredor mais extenso, tem 1.400 quilômetros. Então, nós vamos passar a poder fazer transporte realmente de longa distância. Nós podemos ter um trem que sai de Salvador e vai até Porto Alegre. Hoje isso não é possível. Então, assim, nós ainda estamos longe do ideal, mas esse programa muda radicalmente a visão da logística no Brasil. Ele vai gerar uma economia de pelo menos 30% no custo logístico do setor produtivo hoje. Nós estamos falando muito em mercadoria, produto, e estamos esquecendo um pouco das pessoas, das gentes que circulam pelo país afora. Essa malha toda, as 10 mil modernas que são econômicas, que transportam 90%, mas as 10 mil que o programa pretende também implantar, vai haver espaço para transporte passageiro? Isso é uma preocupação do governo? Tem espaço. Nós temos, assim, eu tive a oportunidade de visitar a China e eles têm um transporte intenso de passageiro na mesma malha que transporta carga. Eles estão fazendo também malhas dedicadas ao transporte passageiro, principalmente de trens de alta velocidade. Mas eles conseguem, eles fazem o transporte passageiro na malha de carga com trens que circulam 150, 160 km por hora. Essa malha moderna que nós estamos construindo, ela permite a circulação de trens de passageiro com uma velocidade em torno de 100, 150 km por hora. Então isso abre oportunidade em alguns nichos de mercado de criar trens de passageiro. E o modelo que a gente adotou, e eu acho que o modelo é um outro aspecto importante, além da estrutura física, porque é um regime de ferrovia aberta em que você pode circular trens de carga e trens de passageiro. Vai ter espaço para todo mundo. Então nós precisamos identificar em quais segmentos em que a gente pode e que é viável a implantação de serviço de transporte passageiro por trem. Doutor Bernardo, como foi dito no início do programa, o governo tem aquela expectativa de que os empresários venham a investir, participar desse processo. Mas o que é que teria levado o governo a optar por essa fórmula de fomentar os investimentos privados através de uma transferência da gestão do investimento público já realizado, estrutura já existente, e do investimento futuro, né, para o setor privado, seja nacional ou estrangeiro, porque é uma possibilidade a participação das empresas estrangeiras. Por que o governo não aposta por que o governo aposta que essa forma dará os resultados esperados? Assim, quando nós lançamos o PAC, a gente era muito, na parte de transporte, a maior parte das intervenções, tirando as intervenções de ferrovia que eram feitas pela Valec,
de ferrovia era feito pela Valec, que era público, tirando a Transnordestina e uma extensão da Ferronorte, que era concessões privadas. A maior parte dos investimentos eram feitos pelo Estado. E aí, o que se percebeu é que esse desmanche que nós estávamos falando, do aparato do Estado para realizar investimentos, ele estava muito acanhado e reduzido, e isso gerou, nós não tínhamos projeto, nós não tínhamos uma estrutura de elaboração de projetos implantada, a atitude da máquina era a atitude de não fazer, porque não se fazia investimento há muitos anos. E nós temos, então assim, nós temos uma certa limitação da capacidade de realização do Estado, de realizar esses investimentos com eficiência que está sendo trabalhada dentro do PAC, que tem um comitê de gestão que identifica os gargalos e vai suprindo as deficiências. E eu acho que nós estamos ganhando a cada ano a gente ganha mais eficiência na ação do Estado como construtor de infraestrutura. Mas isso tem uma limitação, tanto do ponto de vista da capacidade de execução, quanto do ponto de vista do espaço fiscal para realizar esses investimentos como obras públicas. Então, trazer novos investimentos sob a forma de concessão, você amplia a capacidade de intervenção. Você traz agentes novos que aumentam a capacidade de execução dos projetos e traz também a participação de capitais privados que amplia a capacidade do Estado de fazer investimentos. Então, esse processo, ele faz com que a gente tenha mais capacidade de realizar e, eventualmente, realizar com mais eficiência. Já que se a gente pressionasse mais a administração pública para realizar esse investimento, talvez não conseguisse realizar com a mesma eficiência que a iniciativa privada será capaz de realizar. No próximo bloco, nós vamos examinar aqui os riscos nesse projeto e também o funcionamento das parcerias público-privada. Continue com a Agenda Econômica.